Muito bem, você que está online, você vai ouvir a palavra de Deus em instantes. Então eu peço que você prepare o ambiente onde você está, para que a palavra cumpra o propósito pelo qual ela é enviada. E o principal propósito da palavra é mudar você. A palavra não é para nos deixar felizes, animados só. A palavra é para nos transformar. Então você precisa ouvir as palavras não só com o seu ouvido, mas com o seu coração. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 3. Essa, sem dúvida, é uma das histórias mais conhecidas do Antigo Testamento. 1 Samuel 3, verso 10. 1 Samuel 3, 10. Diz assim a palavra do Senhor: Veio o Senhor, colocou-se de pé e o chamou como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu o quê? Fala, pois o teu servo ouve. Vamos ler juntos no 3, o verso inteiro. 1, 2, 3. Veio o Senhor e colocou-se de pé e o chamou, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Fala, pois o teu servo ouve. Curve sua cabeça. Senhor, não temos outra razão para estar aqui se não for o Senhor. Nada é mais importante do que te ouvir. Temos batalhas e guerras a enfrentar, e a tua palavra é a chama que precisamos para estar em pé. Uma chama que vai consumir as mentiras que o diabo disse. Uma chama que vai me levantar para viver o novo. Uma chama que vai despertar minha alma para um nível que eu nunca vivi. Leva-nos para viver os teus milagres. Leva-nos, Senhor, toda a seta do diabo que quer roubar a atenção, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Recue, Satanás, porque o povo de Deus vai ouvir sua palavra. Em nome de Jesus oramos, amém. A história desse capítulo é a história do profeta Samuel. É o nascimento desse grande homem, que começa, claro, com a sua mãe, a Ana, uma mulher aprisionada pelas correntes da esterilidade. E não só era estéril, como era humilhada. Mas um dia, você conhece a história, Ana, cansada das humilhações de Penina, outra mulher do esposo, cansada dos vexames, ela entra no templo, se derrama e diz: Deus, se o Senhor me der um filho, eu entregarei esse filho para que te sirva. Quando Ana teve a capacidade de pedir algo que ela queria, mas dizendo: se o Senhor me der, não vai ser meu, vai ser seu, Deus abre a madre dela. Ela volta para casa, e a Bíblia diz que depois de se relacionar intimamente com o seu marido, o ventre estéril se torna fértil. E desta promessa de uma mãe desesperada que clama a Deus, e Deus dá o que ela pede, nasce ninguém mais, ninguém menos do que o profeta Samuel. Samuel não é outra coisa senão coisa de Deus. Samuel não é outra coisa senão milagre. Acho que todo mundo aqui tem alguma coisa na vida que a gente pode dizer: o que eu tenho aqui não é outra coisa senão um milagre. Seja um filho, seja um trabalho, seja um casamento. Todos nós temos algo aqui que a gente olha e fala: é difícil explicar, mas eu orei e Deus me deu. É difícil contar como eu consegui, mas veio. Ela não podia, ela não conseguia, mas Deus gerou dentro dela o que ela não poderia. Esse é o nosso Deus, um Deus de milagre, um Deus que você jamais pode esquecer. Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus sábio, Ele é um Deus presente, mas Ele é um Deus de milagre. Você nunca pode esquecer que o seu Deus é um Deus de milagre. Nas suas orações, você nunca pode esquecer que Deus é um Deus de milagre. Quando você estiver muito tristezinho, você nunca pode esquecer que o teu Deus é um Deus de milagre. Quando o cansaço bater a porta do teu coração e você começar a fazer conta, pare de fazer conta e vai lembrar que o teu Deus também é um Deus de milagre. Quando você pegar o diagnóstico médico e começar a fazer conta, ir no Google, porque tem gente que é assim, fica nervoso porque vai conferir o exame no Google. Não confira exame no Google. Exame se confere com o médico.
Mas quando você for conferir seu exame, lembra que o teu Deus é o Deus de milagre. Ana se derramou. E o que eu acho lindo é que na cultura síria se desmamava a criança muito rápido. E Ana tinha entregue Samuel a Deus. Significa que quando Samuel desmamasse, ela levaria o menino ao templo e ele moraria lá, não ficaria com ela. Mas na cultura judaica, o desmame é lento. Normalmente o desmame vai durando 3 ou 4 anos. E existe um sentido espiritual para isso. Existe um sentido espiritual para o desmame não ser rápido, porque para que pressa? Para que pressa? Para que urgência? Nós temos que aprender que o período de nutrição é muito importante. O período de se alimentar é fundamental. A amamentação é fundamental para quem quer ter futuro. Em outras palavras, assim como na lei judaica não há pressa para desmamar a criança, você vai se alimentar até o tempo necessário. A gente tem que entender que você não tem que ter pressa para ser usado por Deus. Você não tem que ter pressa para ser um grande líder, para ser um grande homem, uma grande mulher. Se Deus tem segurado você numa fase de mamar, de nutrição, tenha paciência. Respeite as fases de se alimentar. Respeite as fases de ter nutrientes. Vai se alimentando, porque a tua hora vai chegar. Escuta aqui. Deus tem dias únicos reservados para você. Deus tem dias que nem nos seus melhores sonhos você sonhou. E Deus manda eu te dizer: se eu, que estabeleci a lei, não tenho pressa em tirar você do seio da sua mãe, por que você está com pressa? Se eu tenho segurado você em fases de nutrição, fique tranquilo, eu vou fazer. A Bíblia diz que quando Samuel desmama, aí sim Ana prepara a mochilinha dele, Ana prepara as suas coisinhas. A Bíblia diz que ela separa uma oferta e ela vai até o templo cumprir o que disse que ia fazer. Ela disse: se o Senhor me der um filho, esse filho não vai ser meu. E como é bom gente que cumpre promessas, sim ou não? Tem gente que fala assim: ah, pastor, se fala para Deus, Deus não te pediu nada. Você que disse: se Deus me abrir uma porta de emprego, os 10 primeiros salários são do Senhor. Quem mandou prometer isso? Mas aí Deus abre a porta, aí mete o louco, some, né? Entenda uma coisa: quando você prometer algo para Deus, cumpra. Ana prometeu um filho. Se o Senhor me desse, e eu acho lindo ela indo em direção ao templo, cumprir o que prometeu. Existe um nível de ajuda para quem ora, mas existe um nível de ajuda para quem ora e cumpre o que promete. A Bíblia diz que ela não está se despedindo do filho, ela não está colocando o filho no orfanato para nunca mais vê-lo, não. Ela não está abandonando, ela está entregando ao Senhor. Existe uma diferença entre abandonar e entregar ao Senhor. Nós não abandonamos o que amamos, nós simplesmente deixamos nas mãos daquele que pode cuidar melhor do que nós. Quantas coisas na sua vida poderiam estar melhor se ao invés de você ficar com elas, você entregasse ao Senhor. A Bíblia diz que todos os anos, Ana ia visitar o filho, e a cada visita ela levava um presente. Eu quero ler com você. Põe para mim 1 Samuel 2,19. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Todos os anos a sua mãe fazia uma pequena túnica quando subia a Siló com o marido para oferecer sacrifício anual. Todos os anos a mamãe Ana ia ao templo e ela levava uma túnica. Essa túnica nada mais é do que um protótipo, uma imitação do que nós chamamos de estola sacerdotal, túnica sacerdotal. Não era uma túnica de sacerdote legítima, não era. Não era uma túnica oficial, mas era uma réplica do que ela sabia que um dia aquele garotinho que ela entregou com 3, 4 anos no templo se tornaria no futuro. O que eu acho lindo é que Ana sabia que um dia aquela criança que Deus deu a ela
se tornaria um grande homem de Deus, um grande sacerdote. E quando ela vai visitar o filho, ela não leva um carrinho, uma bola, ela não leva um doce, ela não leva uma bermuda, um shorts, não. Ele não era um sacerdote, ele era uma criança, e criança é criança em todo lugar. Ele é uma criança, mas ela leva uma túnica de alguém que ele ia ser um dia. É como se ela pensasse: eu estou vestindo meu filho para o futuro que ele vai ter. Ele ainda não é um sacerdote, ele não é um orador, ele não é um homem que conhece a lei, ele não tem ainda uma tribuna para falar, mas eu sei o que Deus me deu e o que vai se tornar, então eu vou vesti-lo para aquilo que ele vai se tornar. Isso é uma lição maravilhosa, porque nós temos que ter a cara daquilo que Deus disse que a gente vai ser. Nós temos que nos parecer com aquilo que Deus disse que a gente vai ser. Mas eu não sou. Samuel também não era um sacerdote, mas a Ana o vestia do quê? Sacerdote. Imagine as outras crianças brincando no pátio, todas com roupas normais judaicas, e lá vem o Samuel vestidinho, fantasiado de sacerdote. Ele tinha uma túnica sacerdotal. Todo mundo ia dizer: que criança estranha. Não, ele não é uma criança estranha, ele está vestido para o futuro dele. Você precisa entender que se vestir para o futuro não é ser exibido. Não, se vestir para o futuro é entender que eu não tenho hoje, eu não posso hoje, eu não consigo hoje, mas eu preciso ensaiar para tudo aquilo que Deus disse que eu vou ser. Eu não preciso ter para ser, eu vou me vestir. Pastor Diego, eu ainda não tenho tudo que Deus disse, mas eu vou ensaiar, eu vou fazer um protótipo, eu vou fazer um ensaio, eu vou fazer uma fantasia. Você precisa, olha o que eu estou pregando aqui. Algumas coisas não aconteceram na sua vida porque você está esperando sinais demais, e Deus está dizendo: faça como Ana, faça uma túnica, vista-se para aquilo que eu disse que você vai se tornar um dia. Você não precisa ter a cara daquilo que está passando, você tem que ter a cara daquilo que eu disse que você vai ser. Você não precisa ter a cara daquilo que a dor está falando. Vista-se do futuro, vista-se daquilo que eu disse. Todos os anos Ana levava o mesmo presente, o mesmo. Ela não mudava o presente, ela não mudava. Você precisa ter a cara do seu futuro. Qual é o seu futuro, meu irmão? Qual é o futuro da sua família? Qual é o futuro dos seus negócios? Qual é o futuro do seu ministério? Você tem que se vestir para isso. Não importa se os resultados são ruins, não importa se a probabilidade de dar errado é altíssima. É por isso que você tem que ter cara de rico, mesmo sem ser rico. Aí você diz: pastor, mas eu não sou rico. Mas compra um óculos de sol na B-Power. Compra um óculos de sol na B-Power. Óculos de sol já faz a conta bancária parecer que aumentou 50%. Penteia o cabelo, toma mais banho, procura combinar alguma coisa, vai andando diferente, porque quando faltar, só vai faltar o dinheiro, o resto você já tem tudo. Vista-se para o seu futuro. Quando você está montando um negócio: pastor Diego, a hora que entrar mais dinheiro eu vou pintar. A hora que entrar mais, eu estou esperando entrar um dinheirinho para eu acabar com essa goteira. Eu estou esperando entrar um dinheirinho. Meu irmão, vista o teu estabelecimento para esse futuro que Deus disse que vai ter. Já começa a jogar fora o que está ruim. Pastor, está funcionando mais ou menos. Na tua empresa não é para ter computador que funciona mais ou menos. Ou o computador funciona, ou tu joga no lixo. Ou tá bom ou tá ruim. Joga a tranqueira fora. Vista-se para aquilo que Deus disse que você vai ser. Para de conversa fiada. Eu não me visto de quem eu sou, eu me visto do que Deus vai fazer. Levanta a mão e grita bem alto: eu não me visto do que eu sou, eu me visto do que Deus disse. O que Deus disse para você? O que Deus disse para você? Vista-se disso, vista-se disso, vista-se disso. Era uma afronta. Lembra de José? Qual foi o presente que Jacó deu para José? Uma túnica. Aquela túnica foi uma afronta, porque o José, imagina de manhã, no café da manhã, todo mundo sentado na mesa, o José sentava com a túnica, todo mundo jogando bola no quintal, todo mundo com as roupinhas igual, e José jogando bola com o quê? Com a túnica. Todo mundo indo pegar espiga de milho no milharal, e José com a túnica.
correndo no barro com a túnica, as barras da túnica, tudo cheio de barro. Anda no meio do mato com o quê? Com a túnica. Tem pescaria, vai pescar com o quê? Com a túnica. Ele está vivendo no meio do nada, mas a roupa é de príncipe. Ele está longe do trono, mas a roupa é de príncipe. Ele não tem autoridade nenhuma, mas a roupa é de príncipe. Eu não estou falando aqui de altivez, orgulho, arrogância. Eu estou falando de que eu me visto, não do que as pessoas pensam sobre mim, mas eu me visto do que Deus disse que eu sou. Eu acho isso lindo. Vão dizer, você está louco. Mas o céu vai dizer, ele não está louco não, ele está vestido para o futuro. Vista-se do futuro, vista-se do futuro. Agora o que eu acho lindo é que Ana não mudava o presente. Põe de novo o mesmo texto que li. Todos os anos. O que ela fazia? Todos os anos a sua mãe fazia uma túnica. Só que quem é pai de criança sabe que comprar roupa para criança é um desafio, sim ou não? Porque criança perde roupa fácil. Todo ano ela voltava para visitar o filho com o mesmo presente. Sempre o mesmo presente. Só que tem uma diferença. A túnica do Samuel de 5 anos, ela é diferente da túnica do Samuel com 6 anos. A túnica do Samuel com 6 anos, ela é diferente da túnica, porque agora ele tem 7. Quem tem filho em fase de crescimento sabe como é difícil comprar roupa e parece que é um desperdício, porque não vence nunca. Você compra um sapato, passa 2 meses, já não serve mais. É assim. A roupa que ele usava no inverno passado, nesse inverno não serve mais. E quando você coloca uma roupa pequena na criança, fica apertada, fica curta. E nós falamos, nossa, essa roupa eu comprei esses dias, coloquei na minha, o meu filho, mãe, o pé está apertado, o pé está doendo. Mas quem está crescendo sabe, quem está crescendo sabe que o que coube numa época não vai servir em outra. Quem está crescendo sabe que o que eu usei ano passado não vai dar para usar esse ano. Por quê? Porque eu estou crescendo. Eu estou crescendo, então muito obrigado. Você pode me dar o mesmo presente, mas não me dê o mesmo tamanho, porque crescer implica perder. Fala comigo, crescer implica perder. Tem coisas que usei ano passado e agora ou eu vou doar ou eu vou jogar fora, porque não serve mais. Crescer implica perder. Ana sabia disso. Não dá para aproveitar porque não serve mais. E se você quer crescer de verdade, se você quer viver uma vida nova, você tem que entender que tem conversas que serviram para mim ano passado, mas esse ano não servem mais. Você tem que lembrar que, por exemplo, porque eu estou crescendo, tem coisinhas que eu falava e que era muito legal, mas que não cabe mais, eu não vou falar mais. Tem posturas que eu tinha que me sustentaram por anos, mas nessa fase eu estou crescendo, não cabe mais. E se eu tentar colocar, ou eu vou ficar nu, ou eu vou ficar incomodado, porque não cabe mais. Deus vai manter a estola sacerdotal que te prometeu, mas Deus sempre vai atualizar ano após ano, porque Ele está fazendo você crescer. Então Deus manda eu te dizer hoje, não duvide daquilo que eu te mandei ser, não duvide das promessas que eu te fiz, mas não se apegue aos presentes do ano passado, porque eles serviram para aquele ano. Esse ano tem roupa nova, tem medida nova. Deus manda dizer, eu continuo mantendo minha palavra, mas eu vou ajustando ano após ano. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Deus está dizendo, tem gente saudável aqui que está crescendo, e Deus está dizendo, por mais que doa no bolso, por mais que doa no orgulho, você vai ter que aceitar novos tamanhos. E Deus vai dizer, eu não vou economizar nas roupas novas que vou dar a você. Você vai ser um Samuel. Samuel é a típica criança do kit crente. O kit crente, aquele que anda entre os demais, vestido do futuro.
é aquele que anda como os demais, balançando roupa diferente. Samuel é aquele que anda no meio dos garotinhos que jogam bola, com roupa que aponta para o futuro. Veja, é muito difícil você aceitar que algumas roupas do passado não servem mais, principalmente para nós que somos religiosos, porque nós sempre projetamos o futuro de acordo com o que conhecemos. Então, como eu não conheço nada diferente do que a vida me apresentou, eu tenho dificuldade de soltar as roupas que ganhei, mesmo que não sirvam, mesmo que me apertem. Como o futuro é desconhecido, eu me apego às roupas que ganhei. E quando você se apega às roupas que ganhou, de duas uma: ou você vai parar de crescer, ou vai passar vergonha. Infelizmente muitos param de crescer, se apegam à tradição, se apegam a lugares, se apegam a rituais, a promessas de Deus para a tua vida. Mas você se tornou uma pessoa extremamente difícil de abrir mão, porque crescer implica perder. Se você não assumir que precisa perder algumas coisas, você não vai crescer. Quem cresce profissionalmente perde muita coisa. Para a nossa igreja chegar até aqui, nós perdemos muitas coisas. A gente perdeu. Eu me lembro quando nós viemos para cá, uma das coisas que nós falávamos com os voluntários é: esqueçam a campanela, esqueçam o servir da campanela. Foi muito bom lá, foi maravilhoso, mas agora é uma outra igreja. A gente vai ter que manter a promessa de que somos sacerdotes, mas o jeito de servir mudou. Não dá mais para ficar servindo na bandejinha, não dá mais para fazer as coisas como fazíamos lá. Nós temos uma multidão todos os cultos. Eu continuo usando uma capa, mas é uma capa ajustada para esse ano, é uma capa ajustada para o meu tamanho. Eu pergunto para você: você está vestindo roupas ajustadas com aquilo que Deus está fazendo? Você está dizendo: Deus, eu tenho ouvido tantas palavras do Senhor, me vista com aquilo que eu estou fazendo, e eu estou disposto a perder. Eu estou disposto a perder para ganhar, perder minhas chatices, perder meus métodos. Eu estou disposto a sentar e aprender, eu estou disposto a viver. Samuel estava crescendo e recebendo túnicas novas. Agora, olha onde Samuel estava. 1 Samuel capítulo 3, verso 1. A Bíblia diz que o menino Samuel ministrava diante do Senhor, sob a direção de quem? De Eli. Só que naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. O que Samuel ministrava, se as visões não eram frequentes? A gente acha que ministrar aqui de Samuel era ele subia na plataforma do templo e falava: não, o ministrar aqui é varrer o chão, o ministrar aqui é abrir a porta, o ministrar aqui é limpar banheiro, o ministrar aqui é trocar o azeite da lamparina, o ministrar aqui é servir no templo. Mas havia um problema com Samuel. Ele ministrava no templo, mas ele não conhecia o Senhor. Mas ele servia. Ele ministrava, mas não conhecia o Senhor. Ele tinha roupa de sacerdote que a mamãe levava todo ano, mas ele não conhecia o Senhor. Ele tem cara de alguém que vai ser um sacerdote, mas ele não conhece o Senhor. Ele tem uma função sacerdotal mediana, mas ele não conhece o Senhor. Ele não conhece. Isso é uma loucura, porque eu tenho cara de sacerdote, eu tenho roupa de sacerdote, eu estou dentro de um templo, eu estou ministrando, mas eu não conheço o Senhor. Eu não conheço. Samuel tinha todos os acessórios, mas ele não tinha relacionamento. Ele não tinha. E esse talvez seja um grande problema, porque crente vive até sem acessório, mas crente não vive sem relacionamento. Eu posso nem ter acessório, eu posso nem ter roupa de sacerdote, eu posso nem ter cargo de sacerdote, mas eu não vivo, não é sem acessório, eu não vivo sem relacionamento. Ele não tinha. Deus não estava naquele templo. O templo funcionava, as orações eram feitas, mas a própria Bíblia diz que a palavra de Deus era escassa. E Samuel não é nenhum vigarista, Samuel não é um mercenário. Samuel só não teve uma experiência com Deus. E há um poder na experiência. E é impressionante
que Deus escolhe olhar para alguém que tem tudo para ser um sacerdote, mas ainda não é, porque ele não tem uma experiência. E é impressionante como Deus visita Samuel. A presença de Deus muda tudo. Muda tudo. E eu sei que alguns aqui estão dizendo: pastor, eu estou no caminho certo, eu já estou me vestindo para o meu futuro, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou fazendo lírio play, eu estou fazendo primeiros passos, eu não falto na igreja, eu tenho procurado orar, eu assisto Pensiore, eu tenho vindo. Mas eu quero dizer para você que tudo isso é acessório. Ana deu o acessório para Samuel. Todo ano ela vestia de futuro, todo ano ela ajustava a roupa, mas nada disso vale se eu não tiver um relacionamento profundo com Deus. E agora Deus vai visitar aquele que está vestido para o futuro. Escuta aqui, se você tiver fé de se vestir para o futuro, ainda sem sentir nada, Deus sempre vai visitar você. Pastor, eu ainda estou usando drogas, mas se você começar a se vestir como alguém que está limpo, Deus vai visitar você hoje. Pastor, eu estou endividado, mas eu estou me vestindo sobre alguém que vai ver uma vida próspera, uma vida honesta, onde não vou ter jugo desonesto na minha vida. Deus vai visitar você. Se você estiver doente, pastor, eu tenho dores crônicas no corpo, mas se você parar de falar como um doente e começar a andar como um curado, falar como um curado, Deus vai visitar você. Deus sempre visita. E a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 3, verso 2, que certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, porque já não conseguia enxergar, ele estava deitado aonde? No mesmo lugar de costume. Isso para mim choca, porque Eli é o sacerdote, Samuel é a criança, Eli é o pastor, Eli é o padre, Eli é o líder. Só que ele estava com os olhos cansados, ele não tinha encontro com Deus. Mas o que mais choca esse versículo, coloque para mim de novo, 1 Samuel 3,2, é que ele estava deitado no lugar de costume. Ele estava deitado no lugar de costume. E naquele dia Deus iria chegar ali. Só que Eli estava no lugar de costume. Observe, lugar de costume. Eu não consigo entender isso. Como é que Deus entra num lugar, a glória de Deus entra num lugar e eu estou num lugar de costume? Como é que Deus manifesta a sua presença, joga poder, unção? Porque Deus estava entrando naquele templo, Deus estava entrando para falar com Samuel, a glória de Deus estava ali, mas ele estava dormindo, porque quem vive no lugar de costume dorme. Ele estava vivendo na rotina, ele estava vivendo naquilo que sempre viveu, no lugar de costume. Deus está anunciando que vai fazer um negócio novo, Deus está anunciando que vai manifestar a glória, e Eli está no lugar de costume, com os olhos fechados. Você não pode participar de um culto como esse e querer viver uma vida de costume. Você não pode sair da sua casa, tomar seu banho, pegar seu carro, seu ônibus, seu Uber, sei lá como você veio, e vir para esse culto no lugar de costume. Eu não posso me acostumar com a presença, eu não posso me acostumar com o culto, eu não posso me acostumar com a pregação, eu não posso me acostumar com a oração. Se Deus está no ambiente, todo o ambiente é novo o tempo todo. E eu quero dizer para você, crente velho, e eu quero dizer para você, crente velha, que acabou o lugar de costume. Deus vai movimentar a sua vida, Deus vai movimentar você, porque o seu sono vai passar, Deus vai quebrar com os teus costumes. Ele está dormindo. O início do avivamento vem quando eu quebro o lugar de costume. Você não pode viver no mesmo lugar e esperar que Deus mude a sua situação. Você não pode fazer as mesmas orações e esperar que Deus mude a sua situação. Você não pode cantar do mesmo jeito e esperar que Deus mude. Você não pode ser o mesmo sempre. Há 30 anos é igual, há 20 anos é igual, porque toda manifestação de Deus implica em eu soltar o velho e pegar o novo. Toda manifestação implica em eu abrir mão das práticas velhas. Com Moisés havia uma nuvem, com Moisés havia uma coluna de fogo. Com Moisés não tem, com Josué não tem nuvem, não tem coluna de fogo. Com Josué tem a planta dos pés, porque Deus não se prende a métodos, Ele faz o que quer como quer. Então você tem que abrir a sua mente, porque não é possível viver um avivamento tendo a mesma vida de sempre. Não é possível viver a explosão do Evangelho se você não estiver aberto para algo diferente. Você não pode entender que a sua vida com Deus é algo paralisado, porque não é. A sua vida com Deus é dinâmica.
bíblica, e Deus tem promessas para essa semana na sua vida. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus vai começar a trazer coisas diferentes na semana, sensações diferentes, uma empolgação diferente, um ânimo diferente. E qual é o problema? Uma pessoa que vive uma vida de lugar de costume, a Bíblia diz que ele apagou a luz, como sempre fez o Eli. Ele apagou a luz, ele fechou a porta e ele foi dormir. Mas Deus não fala com quem vai dormir. A Bíblia diz que a presença de Deus entrou naquele templo. O serviço do dia estava encerrado. Imagine que que a gente acabe o culto e eu more aqui na Lírio, e junto comigo tenha um copastor, um presbítero, e a gente fica aqui. Então a gente vai na porta, a gente tranca tudo, a gente vê se as luzes estão todas apagadas, porque naquela época o sacerdote também era o zelador do templo, ele tinha que cuidar de tudo. Então Eli já está de pijama, dizendo: ei Samuel, vai dormir, porque amanhã é um novo dia. Amanhã as coisas vão acontecer como sempre aconteceram. Vá dormir, amanhã a gente levanta, abre a porta e começa a receber as pessoas e faz sacrifício, mas hoje acabou tudo. Então vai cada um dormir no seu quarto. E a Bíblia diz, em 1 Samuel capítulo 3, que quando os serviços do templo acabaram, quando Eli foi dormir, alguém falou. Deus chegou no meio do templo fechado e foi no quarto da criança, daquele que estava vestido com a estola sacerdotal que mamãe fazia todos os anos. E ele disse, 1 Samuel 3:4, então o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: estou aqui. Só que ele não entendeu, ele achou que quem estava chamando era o profeta Eli, o sacerdote Eli. Ele corre até o quarto, e ele diz: não te chamei, vai dormir, garoto, já encerramos os serviços, vá dormir que amanhã nós temos que acordar cedo para fazer tudo de novo. E aí o garoto vai deitar. E no versículo 6, pela segunda vez, o Senhor chama. E de novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou. Meu filho, eu não chamei você. Volte, deite, respondeu Eli. E no versículo 8, a Bíblia diz que o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi até Eli e disse: eu estou aqui. Ele é um garoto que se veste para o futuro, mas é um garoto. E Eli percebeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Põe o versículo 10. Ele disse para Samuel, disse assim: é o Senhor que está te chamando. Se ele chamar de novo, responda que você está ouvindo. E no versículo 10, então veio o Senhor, colocou-se de pé, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. E o que ele respondeu? Fala, Senhor, teu servo ouve. Fala, Senhor. Porque ainda que o lugar esteja frio, ainda que as luzes estejam apagadas, se você se vestir para o futuro, Deus vai falar com você. Deus está tendo o primeiro contato com Samuel da vida dele. É a primeira experiência que ele tem. Deus está dizendo: eu preparei esse momento para você. E o que Deus vai dizer para Samuel é muito pesado. Fique comigo, já estou encerrando. O que Deus vai dizer para o garoto é pesadíssimo. Deus vai dizer assim: ó, sabe esse velho que está no quarto do lado? Eu vou acabar com ele. Eu não tenho prazer no ministério dele. Eu vou encerrar o sacerdócio dele. Acabou. Sabe, nessa tristeza, nesse templo vai passar, porque eu vou encerrar. Eu não estou satisfeito. Nem ele, nem os filhos dele fazem o que tem que ser feito. Deus joga uma bomba no colo do garoto. Enquanto o velho está roncando do lado, Samuel está recebendo uma revelação pesada. Deus está dizendo: eu vou trazer uma transformação para esse lugar. Eu vou trazer um avivamento. E esse avivamento implica em rupturas, mortes, separações. Samuel está ouvindo que Deus está prestes a quebrar um sistema e começar outro. E está dizendo: é através de você que eu vou fazer isso. O garoto fica deitado na cama ouvindo Deus, e ele sabe que é uma revelação pesada. Deus está dizendo: eu vou quebrar um sistema e vou fazer um novo fluir. E
E depois de tudo isso, a Bíblia não diz que Samuel dormiu. A pancada foi tão forte no menino que ele ficou estático. Eu digo isso porque a Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 3, versículo 15. Samuel ficou deitado, ele não dormiu. Ele ficou deitado até de manhã. Já passou a noite em claro? Já passou a noite em claro? Já não teve nenhuma vontade de dormir? Mas o que eu acho lindo é que ele passou a noite inteira deitado, rolando na cama. Mas quando o sol nasceu, então ele levantou e ele foi fazer o que ele tinha que fazer. Ele não pegou folga. Ele não ficou dormindo até mais tarde. Quando o sol nasceu, ele levantou. Põe o texto. Quando o sol nasceu, ele levantou. E o que ele fazia todos os dias? Ele abria a porta do templo. E o que ele foi fazer naquele dia? Ele levantou para abrir as portas do templo. Deus manda eu dizer para você: o seu amanhecer vai chegar. Eu choquei você em algumas coisas. Eu mostrei para você algumas coisas que talvez foram difíceis de ver. E eu te contei algumas coisas que vou fazer, que talvez são difíceis de ouvir, ao ponto de que eu te joguei na cama e você perdeu o sono nas últimas semanas. Você tem dificuldade para descansar, porque eu falei coisas para você que vou fazer, e não tem como eu fazer o que te prometi sem trazer rupturas. Não tem como eu fazer o que te prometi sem arrancar pessoas. Não tem como, o sistema é brutal. Deus está dizendo para Samuel, para fazer o que te prometi, tua mãe me pediu, e sua mãe me deu, e eu falei de você um sacerdote, mas o teu sacerdócio implica no final do sacerdócio de Eli. Então Deus está dizendo, não tem como fazer isso com muita tranquilidade, não tem como levantar você com muita pacificação. Eu vou ter que trazer guerra, eu vou ter que trazer rupturas, eu vou ter que afastar pessoas, eu vou ter que exterminar Eli. Mas escute, eu sei que é difícil para você entender. A única coisa que eu te peço é, ainda que você role na noite inteira na cama, quando o sol nascer, por favor, levante e vá fazer suas coisas. Por favor, levante e vá fazer suas coisas, porque a hora que o sol nascer, ainda com o coração em pedra, ainda com o coração triste, você não pode deixar a decepção parar de fazer o que você tem que fazer. Você não pode ficar deitado, porque não está nada perdido. Levante a sua mão para cá. Eu quero declarar uma coisa: Eli falhou, Ofni e Finéias falharam, mas Deus não falhou com você. Lá fora existe uma multidão querendo ouvir a palavra. Lá fora existe uma multidão que, quando amanhecer o dia, virá o templo atrás de uma palavra. E eu sei que você não tem passado dias bons, eu sei que você tem ouvido coisas pesadas, eu sei que a revelação de Deus tem estremecido sua carne, mas Deus te pede uma coisa: levante, pegue a chave do templo, vá abrir a porta, vá fazer o que eu te chamei para fazer, e deixa o resto comigo. Eu colocarei tudo no seu devido lugar, diz o Senhor. Vá fazer o que tem que fazer. Eu encerro dizendo, ele é um garoto, e eu acho lindo um garoto que não dorme a noite inteira, rolando de um lado para o outro, mas quando o sol bate na janela, ele fala: eu tenho que levantar porque eu tenho coisas para fazer. Se você esperar a sua vida estar perfeita para fazer suas coisas, você nunca vai fazer suas coisas. Se você esperar tudo estar claro, tudo estar transparente, todas as respostas estarem prontas, você nunca vai fazer suas coisas. Alguns aqui estão esperando Deus fazer a limpa para levantar. Deus está dizendo: levante que eu farei a limpeza. Levante que eu farei a limpeza, eu colocarei. Abra as portas, deixe fluir. Você não pode esquecer que você veio de um ventre de uma mãe estéril, Samuel. Você não pode esquecer que tua mãe te veste para o futuro, desde o dia que ela te entregou aqui no templo, meu filho. Você não pode esquecer que eu fui ao pé da tua cama te chamar, enquanto todos sequer davam valor para você. Você não pode ficar remoendo mais o passado, porque para algumas pessoas o passado é uma desgraça, mas para você vai ser a lembrança
de que eu te levantei. Abra a porta, não pare. Você vai viver novos relacionamentos esse ano. Deus vai te dar novas amizades. Deus vai te colocar novas pessoas. Você vai cantar novas canções. Você vai viver uma nova vida. E Deus te preservou até aqui porque Ele tem um plano melhor para você. E Deus manda dizer: jogue a capa do ano passado fora. Os anjos estão trazendo uma capa ajustada para essa estação da sua vida. Essa capa está deixando suas pernas muito de fora. Essa capa está deixando seus braços muito de fora. Eu tenho uma veste adaptada para esse tempo da sua vida. E não tenha medo, porque eu vou cuidar daqueles que pararam. Só me ouça. Só me ouça. Vai amanhecer, meu irmão. Vai amanhecer. E o que você vai fazer? Vai abrir a porta. Vai cantar. Vai trabalhar. Vai pregar. Vai cuidar dos seus filhos. Vai cuidar do seu casamento. Venha servir na igreja. Deixe que Deus vai cuidar de Eli. Deixe que Deus vai limpar tudo para que você reine com Ele. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Eu sei que alguns aqui estão dizendo: eu tenho tudo, pastor. Só te falta um relacionamento com Deus. Só te falta ouvir Deus ao pé da cama dizendo: Samuel. E você responder: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.